Olá, benditos! Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série. Dessa vez serão 7 dias combatendo a injustiça social com Miqueias. E que bom que você está aí, não desistiu da nossa jornada juntos até o Apocalipse. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas ainda para nós na reta final dos livros do Antigo Testamento. E vamos firmes que ainda este ano nós vamos entrar no Novo Testamento, ok? Vamos lá então. Miqueias era da cidade de Moresete, também chamada Moresete-Gate, que ficava a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na fronteira entre Judá e a Filístia. Isso significa que Miqueias era um homem do campo. Nós não sabemos nada sobre ele, o que nos leva a supor que ele não vinha de uma família proeminente. Mas, apesar de ser um homem do campo, Miqueias não era inculto. Ele era um orador habilidoso, muito bom no uso de metáforas e um gênio em trocadilhos e figuras diretas e vívidas. Poucos profetas viram o futuro com mais clareza do que Miqueias. Os líderes da época do profeta Jeremias se lembraram da profecia de Miqueias, que motivou a reforma religiosa promovida pelo rei Ezequias. Miqueias exerceu seu ministério profético durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Antes do rei Jotão, quem reinou foi seu pai, Uzias. Suas vitórias militares trouxeram riquezas para alguns do povo. Daí surgiu a classe mercante rica. E à medida que o comércio foi ficando mais corrupto, os profetas de Deus começaram a falar à nação, confrontando a riqueza ilícita e a impiedade que a acompanhava. Amós e Oséias profetizavam no reino do norte, enquanto Isaías e Miqueias profetizavam no reino do sul. Samaria era a capital do reino do norte, e Jerusalém era a capital do reino do sul. Miqueias se dirigiu a ambos os reinos, embora ele fosse do reino do sul. Em imagens vívidas como de um tribunal, Miqueias viu o Senhor descendo do céu à terra para realizar um julgamento. Todas as nações foram convocadas, não apenas como testemunhas legais, mas também para aprender com esse ato de Deus. A descrição do evento de Deus para o tal julgamento é baseada na ideia de uma terrível tempestade e terremoto. A descrição lembra a tremenda revelação de Deus no Monte Sinai. Essa descrição traz a ideia de que a criação inanimada compartilha os efeitos do julgamento sobre os réus e é usada como instrumento de punição. No versículo 5, Deus aponta os acusados, o seu próprio povo, Israel e Judá, representado por suas respectivas capitais, Samaria, com seu próprio sistema religioso idólatra, e Jerusalém, que abrigou divindades pagãs no templo de Yahvé e ali adoravam secretamente aos ídolos e lhe ofereciam sacrifícios. Miqueias profetizou o julgamento que viria sobre a bela cidade de Samaria, que estava situada em um monte que dava para um vale fértil, mas que os assírios transformariam num monte de entulho. Ao mencionar o salário de prostituta, Miqueias combinou as ideias de idolatria e adultério espiritual. As imagens de ouro construídas com o salário de prostitutas cultuais seriam reduzidas a nada quando o poderoso exército dos assírios destruísse Samaria, o que aconteceu em 722 a.C. Miqueias não conseguia profetizar de forma imparcial. Quando ele viu o julgamento vindo sobre seu povo, ele lamentou e chorou como um homem aflito em um funeral. A expressão descalço e nu refere-se a não usar a sua vestimenta superior ou estar com as vestes rasgadas em sinal de tristeza profunda. A atitude de Miqueias nos lembra que o dever do pregador é mais do que apenas anunciar o julgamento divino e ir embora. Ele precisa se importar, chorar e clamar pelo povo. Miqueias disse que as feridas de Samaria eram incuráveis e nocivas, ou seja, a situação política e moral da cidade era como uma infecção que havia afetado o povo de Judá. Nesse ponto, é importante lembrar que as únicas feridas incuráveis, de fato,
São aquelas feridas que nós recusamos levar a Deus. Nos versículos 10 a 16, Miqueias passou a descrever a destruição que os assírios também fariam na região sul de Judá. Até o final do capítulo, ele usa trocadilhos e jogos de palavras para falar sobre o julgamento que viria sobre as cidades de Judá. Essas cidades estavam agrupadas em Cefelá, as terras baixas entre a região costeira e as montanhas de Judá. Esses trocadilhos não eram um mero jogo de palavras inteligentes. A ideia era que o nome dessas cidades, de alguma forma, se tornaria uma profecia do seu destino, embora alguns nomes possam ter mais do que um significado. Miqueias começa citando a cidade de Gate, a cidade do gigante Golias. Miqueias ficou triste ao pensar que, se eles soubessem da profecia, eles se alegrariam com a dor do povo de Deus. Os cidadãos de Bet-Leafra, a casa do pó, deveriam rolar no pó por causa do julgamento que se aproximava. A cidade de Safir, a Bela, de onde se origina o nome Safira, não seria bela por muito tempo, pois logo ela seria julgada e envergonhada. Zaanã ou Zenã significa lugar de manadas, mas acredita-se que o nome Zaanã seja derivado de uma raiz que significa sair, o que é apropriado nesse contexto. Miqueias usa o nome da cidade como uma forma de dizer que os moradores de Zaanã não poderiam sair, pois estariam cercados e confinados pelos inimigos. Quando o julgamento viesse, a cidade de Bet-Ezel, a casa próxima, não teria um lugar próximo para se refugiar. O nome da cidade de Marote, que significa amargura, criava um jogo de palavras intencional para enfatizar a amarga calamidade que seus habitantes sofreriam. O nome da cidade de Laques não tem um significado definido, mas diante da invasão dos assírios, os moradores dessa importante cidade-fortaleza deveriam se apressar em fugir. Laques foi a primeira cidade a ser infectada pela idolatria que se espalhou por Judá até chegar em Jerusalém. Moresete-Gate era a cidade natal de Miqueias. Seu nome pode significar possessão de Gate. Os presentes referidos aqui são presentes de despedida, como quando uma filha se casa e vai embora. Akzib significa mentira, engano, e a relação é óbvia ao mencionado no texto. Ela serviria de engano para os reis de Israel, ou seja, um recurso que faltaria justamente na hora da necessidade. Maressa tem vários significados. Um deles soa como herança. O exército invasor logo tomaria posse dessa cidade como sua herança. E, finalmente, Adulão, que não tem um significado definido, mas é interpretado biblicamente como um lugar de refúgio, refletindo o uso da caverna de Adulão por Davi quando fugia do rei Saul. Ao longo deste capítulo, Miqueias profetiza não sobre um julgamento específico e distinto, mas sobre o julgamento em geral. Mas o mais triste de tudo isso era que esse mal poderia ter sido evitado se o povo de Israel e de Judá tivesse se voltado para o Senhor em arrependimento e fé. Mas, em vez disso, eles creram nos falsos profetas e apegaram-se aos ídolos. E, como resultado, até seus filhos sofreriam e seriam levados para o exílio por causa do pecado dos seus pais. Diante desse quadro, surgem algumas perguntas. Por que Yahvé permitiria tanto sofrimento e vergonha ao seu povo, o povo da aliança? Eles não eram seu povo peculiar? A terra prometida não era o seu presente de amor para eles? Bem, era justamente por isso que eles seriam disciplinados. O privilégio traz consigo responsabilidade, e Yahvé estava responsabilizando seu povo por pelo menos 2 pecados, e é sobre isso que nós iremos falar amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.